Quando estamos projetando um sistema de comunicação, nós temos então que especificar o formato da sinalização para a comunicação. Esse formato da sinalização vai depender então das características do processo de comunicação, dos meios em que esse sinal irá percorrer e da taxa de transmissão de dados desejada e outras características que a sinalização pode trazer. Vamos falar aqui então da sinalização digital binária. Neste caso, nós temos apenas dois níveis possíveis. Vamos dizer então que vai ser nível lógico alto e nível lógico baixo, mas não vamos definir a tensão para nível lógico alto. Vamos dizer que ela é A. E a tensão para nível lógico baixo, vamos dizer que é 0 ou menos A, dependendo da situação. Neste caso, vamos dizer então que a combinação de nível lógico alto e nível lógico baixo vai fazer a sinalização do nosso bit, uma vez que aqui nós estamos trabalhando apenas com dois níveis possíveis, então cada sinalização só pode transmitir apenas um único bit. Essa figura apresenta a sinalização digital binária mais simples que nós temos, a unipolar NRZ. NRZ significa de não retorno a zero. Normalmente, essa sinalização digital que a gente visualiza na nossa cabeça quando falamos de comunicação digital. Neste caso, quando queremos transmitir o bit 1, nós vamos enviar então uma tensão de A volts. Quando nós queremos mandar o bit 0, nós vamos transmitir uma tensão de 0 volts. Daí vem o nome unipolar, já que a gente precisa apenas de uma única tensão para transmitir o sinal. E a descrição de NRZ vem de que o sinal, quando estamos transmitindo o bit 1, vai ficar em nível lógico alto durante todo o tempo do bit. Ele não retorna para zero. Apesar de bastante simples, essa sinalização digital binária nem sempre é adequada. Se nós analisarmos, ao transmitirmos uma sequência aleatória de mesma possibilidade, bits 1 e 0, nós vamos ter ao longo da linha de transmissão uma tensão média de A sobre 2 volts. Isso pode ser prejudicial em sistemas de comunicação em que há alguma certa indutância ou capacitância parasita na linha que vai ser recarregado com essa tensão constante. Além do mais, há outros problemas que podem vir desse tipo de sinalização. Imaginemos agora que queremos transmitir uma longa sequência de 1. O que vai acontecer? Vamos ficar então com um sinal de tensão durante muito tempo em A volts. Se o relógio dos dois equipamentos não estiverem sincronizados, tanto o transmissor quanto o receptor não estiverem sincronizados, o que vai acontecer é que, ao ficar muito tempo em uma determinada tensão, o receptor pode, por exemplo, capturar 7 bits, enquanto o transmissor enviou 6 ou 8 bits. E essa diferença vai fazer com que ocorra perda de bits durante a comunicação, uma vez que a sinalização ficou muito tempo numa determinada tensão e há também o descompasso entre os relógios, tanto do transmissor quanto do receptor. Neste caso, para evitarmos erros durante o processo de comunicação, podemos utilizar, por exemplo, um sistema de comunicação síncrona em que haverá um clock para indicar o momento exato de capturar os bits. Ou limitar a quantidade de bits por quadro para uma quantidade pequena, suficiente para que não ocorra esse erro durante a transmissão. Nessa figura agora temos a sinalização digital binária polar NRZ. Neste caso, quando queremos mandar o bit 0, vamos enviar ele com uma tensão de menos A volts. Quando queremos enviar o bit 1, vamos enviá-la com a tensão de A volts. Veja que neste caso, nós usamos tanto uma tensão positiva quanto uma tensão negativa para transmitir o sinal. O uso de tensão tanto negativa quanto positiva para transmitir o sinal justifica o seu nome como polar. O NRZ vem do mesmo sigla de não retorna a zero, e ele então não retorna a zero enquanto estamos transmitindo o bit 1 ou o bit 0. Ele sempre fica na sua tensão ao longo do tempo do bit. A sinalização polar permite, então, que a gente tenha um nível de tensão médio ao longo da linha de transmissão de 0 volts. Isso se levarmos em consideração que as chances de transmitirmos zeros e 1 sejam a mesma.
Durante muito tempo, esse processo aleatório faz com que tenhamos então uma média de tensão de 0 volts. Isso evita então problemas com as indutâncias e capacitâncias parasitas na linha de transmissão. Entretanto, na sinalização polar NRZ, visualizamos o mesmo problema da sinalização unipolar NRZ. Caso estejamos transmitindo uma longa sequência de 1 ou uma longa sequência de zeros, poderemos perder o compasso entre o transmissor e o receptor, e dessa forma, o receptor poderá capturar mais bits do que deveria ou menos bits do que deveria. Para evitarmos o descompasso dos equipamentos da comunicação polar NRZ, podemos utilizar as mesmas soluções propostas para a comunicação unipolar NRZ. Neste caso, podemos então reduzir a quantidade de bits por quadro ou colocarmos um sistema de comunicação síncrona. Nessa figura, podemos ver o exemplo da sinalização digital binária unipolar RZ. Conforme já vimos, o termo unipolar indica que vamos usar apenas duas tensões, A volts e 0 volt. E RZ aqui no caso vem do termo de retorno a zero, ou seja, um determinado símbolo vai retornar para zero a sua tensão. No caso da sinalização unipolar RZ apresentado nessa figura, podemos verificar que, quando queremos transmitir o bit 1, a tensão vai para A volts e permanece com esse nível de tensão durante metade do tempo de duração do bit. Quando chega na metade do tempo de duração do bit, a tensão volta para 0 volts, ficando lá até o início do próximo bit. Por ser uma sinalização unipolar, ainda teremos problemas com impedâncias e capacitâncias parasitas na linha de transmissão. Neste caso, podemos verificar que, se houvermos uma longa transmissão de zeros e uns, teremos então um nível médio de tensão na linha de transmissão em torno de A sobre 4 volts. Se formos analisar agora a transmissão de uma longa cadeia de 1, veremos que não haverá problema, pois toda vez que estamos transmitindo o bit 1, a sinalização vai para A volt e depois ela volta para 0 volt. Vou transmitir o próximo bit 1, ela volta de novo para A volts e volta de novo para 0 volts. Isso permite que a gente possa transmitir longas cadeias de 1s sem ter problema com sincronismo, já que o próprio formato desse bit está carregando o sincronismo. Veja que quando ele volta de nível lógico alto para nível lógico baixo, ali de A volts para 0 volts, no meio do bit 1, ele está informando, de certa forma, para o receptor um sincronismo. Mesmo que não esteja enviando o pulso de clock, ele envia então informação de sincronismo no formato do bit. Entretanto, esse sincronismo, como apresentado na figura, só é carregado quando é transmitido o bit 1. Se transmitirmos uma longa cadeia de zeros, não teremos esse sincronismo, e ainda assim poderá haver o problema do descompasso entre o receptor e o transmissor e a captura de mais ou menos bits do que aquilo que foi transmitido. Para evitar isso, temos que fazer então uma combinação de que, ao menos alguns intervalos de zeros, temos que enviar um bit 1 para compensar aí o sincronismo do receptor e do transmissor. Isso pode ser feito definindo, por exemplo, o início e o fim de um quadro, sempre com bit 1, e uma sequência de bits entre o início e o fim desse quadro. Então, sempre envia o bit 1 para iniciar o quadro, manda, por exemplo, 20 bits, e depois o bit 1 novamente para indicar o início do próximo quadro. Dessa forma, mantemos aí o sincronismo. Outro problema da sinalização unipolar RZ é que a largura de banda necessária para transmitir o símbolo 1 é o dobro da largura necessária para transmitir o símbolo 0. Ou seja, se estamos num sistema de comunicação que está transmitindo os dados a 1 kilobit por segundo, precisaremos de usar um canal que consiga, no mínimo, uma largura de banda de 2 kHz, o que equivale a um canal que consiga transmitir 2 kilobits por segundo na sinalização unipolar NRZ. Nessa figura, podemos ver o exemplo de uma sinalização digital binária polar RZ. Conforme o nome diz, polar identificamos então que nós iremos utilizar duas tensões diferentes, A e -A. E RZ identifica então que iremos utilizar uma tensão para representar o símbolo durante um determinado intervalo de tempo e depois
esse símbolo terá sua tensão alterada para 0 volts e ficará até o restante da simbologia que define o tempo do bit. No exemplo apresentado, temos que para transmitir o bit 1, vai acontecer que, ora iremos iniciar transmitindo o bit 1 com A volts, e ele vai permanecer na tensão de A volts durante a metade do tempo do bit. Encerrada a metade do tempo do bit, ele fica o restante do tempo do bit em 0 volts. Quando formos transmitir o próximo dígito 1, iremos transmitir ele com menos A volts. Ele vai permanecer nessa tensão de menos A volts durante a metade do tempo do bit e voltará então para 0 volts. O próximo bit 1 que vamos transmitir com A volts, que ficará então a sinalização em A volts durante a metade do tempo do bit e retorna a 0. No exemplo apresentado, por ser uma sinalização polar, nós temos então que não haveremos problema com as impedâncias e capacitâncias parasitas da linha de transmissão, uma vez que o dígito 1 ou ele é transmitido com A volts ou ele é transmitido com menos A volts, e o dígito 0 é sempre transmitido com 0 volts. Então, independente da forma de uma sequência que iremos transmitir, nós iremos sempre ter uma tensão média em torno de 0 volts. Neste exemplo de sinalização digital binária polar RZ, podemos dizer que também há a transmissão do sincronismo junto com os pulsos de 1. Toda vez que é transmitido o bit 1, é carregado com ele o sincronismo, já que o bit 1 ele permanece em uma determinada tensão, A ou menos A, durante a metade do tempo do bit e depois ele vai para 0. Isso faz com que seja transmitido a sincronismo a cada vez que o bit 1 é transmitido. Neste caso, podemos dizer que a sinalização polar RZ tem o mesmo problema da sinalização unipolar RZ, pois sempre que transmitimos o bit 1, precisamos de uma largura de banda maior do que é necessária para transmitir apenas um símbolo que corresponde ao bit 1. Neste caso, para transmitir 1 kilobits, vamos precisar de um canal de transmissão capaz de transmitir no mínimo 2 kHz, ou 2 kilobits na sinalização unipolar NRZ. O exemplo apresentado agora é da sinalização digital binária chamada de Manchester. Ela foi desenvolvida para poder transmitir longas sequências de dados e ainda assim carregar com ela o seu sincronismo. No caso apresentado, temos então uma sinalização polar, em que nós vamos usar tanto a tensão de A volts quanto a tensão de menos A volts. Mas, caso seja necessário, também é possível utilizar a técnica Manchester para uma sinalização polar, em que vamos utilizar apenas A volts e 0 volts. Na sinalização Manchester, temos que o dígito 1 ou o dígito 0 será reconhecido com alternância da tensão no meio do intervalo do bit. No exemplo apresentado nessa figura, temos que o dígito 1 é reconhecido com uma borda de descida no meio do bit, e o dígito 0 é reconhecido com uma borda de subida no meio do bit. No exemplo dessa figura, nós temos que o dígito 1 é transmitido, então, com a borda de descida, ou seja, se eu quero transmitir o dígito 1, a tensão vai para A volts e permanece lá durante a metade do tempo do bit. Depois, alterna para menos A volts o restante do tempo do bit. Essa alternância, além de indicar para o receptor o tempo em que ele deve capturar o sinal, ele também indica qual é o sinal que está sendo enviado, neste caso, o dígito 1. Se vai transmitir outro dígito 1 na sequência, a tensão volta para A volts e fica durante a metade do tempo do bit e alterna então para menos A volts. Se quer enviar agora o dígito 0, a tensão vai para menos A volts, permanece lá durante a metade do tempo do bit e faz então uma borda de subida, alternando para mais A volts. Essa alternância então carrega o sincronismo e indica que está sendo transmitido o bit 0. A sinalização Manchester começa a apresentar algum problema quando temos uma grande sequência de zeros e 1 alternados. Então 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 faz com que o sinal se assemelhe como a sinalização de 1 ou a sinalização do 0, porém agora com um tempo de duração maior. Isso faz com que o Manchester possa então perder o seu sincronismo. Alguns padrões de Ethernet utilizam a sinalização Manchester para indicar o bit que está sendo transmitido. Outra forma de sinalização digital binária muito comum
é utilizarmos o tempo para definirmos então o formato do pulso de bit. No exemplo apresentado nessa figura, temos que o símbolo 1 é transmitido utilizando o nível lógico alto, vamos dizer aqui de A volts, durante 1/3 do tempo do bit, indo então para nível lógico baixo, 0 volts, permanecendo lá durante 2/3 do tempo do bit. Caso queremos transmitir o dígito 0, a sinalização vai para nível lógico alto durante 2/3 do tempo de bit, então vai para nível lógico baixo durante 1/3 do tempo do bit. Veja que aqui conseguimos então carregar a sincronismo quando há alternância da polarização do sinal. Se ele sai de nível lógico baixo, vai para nível lógico alto, isso indica o início da transmissão de um símbolo, seja 0, seja 1. Se ele fica então pouco tempo em nível lógico alto, estamos transmitindo o dígito 1. Se ele fica muito tempo em nível lógico alto, estamos transmitindo o dígito 0. A sinalização digital apresentada aqui é muito utilizada em comunicação infravermelho, utilizado, por exemplo, em controle remoto com a televisão. Outra sinalização digital binária que também podemos utilizar, baseada no tempo, é o PWM. Neste caso, temos então uma onda quadrada que tem a duração do seu nível lógico alto alterado baseado na quantidade de dados que está sendo transmitido. O termo PWM vem de Pulse Width Modulation, ou modulação por largura de pulso. Neste caso, entenda que modulação é simplesmente alterar algum parâmetro do pulso, nesse caso, a largura dele. Duas coisas são extremamente importantes no PWM, a borda de subida e a borda de descida. Esses dois efeitos devem acontecer no sinal para que a comunicação seja eficiente. A função da borda de subida é permitir que o receptor identifique o início da transmissão dos dados. Quando isso acontece, o receptor liga um cronômetro, e esse cronômetro vai aumentando gradativamente até que é encontrada uma borda de descida. A função dessa borda de descida é indicar para o receptor quando é que acabou a transmissão dos dados. Então, o receptor desliga o seu cronômetro. Ao analisar o valor no cronômetro, o receptor tem então a sequência transmitida naquele instante de tempo. Dessa forma, para a comunicação via PWM funcionar de acordo, é necessário ter uma configuração prévia da frequência com que o cronômetro deve ser incrementado tanto no transmissor quanto no receptor. Caso contrário, pode ser transmitido um determinado valor e identificado o outro no receptor. Deve-se tomar cuidado com a distância entre as duas bordas de subida de um pulso PWM. A distância entre duas bordas de subida de um pulso PWM tem que ser fixa e ela define o tempo de duração do quadro. Outra sinalização digital binária muito utilizada, que é baseada no tempo, é o PPM. PPM vem de Pulse Position Modulation, ou modulação por posição de pulso. Neste caso, entendo modulação como sendo o valor do dígito que está sendo transmitido. O PPM se comporta de forma semelhante ao PWM. Entretanto, aqui nós só temos o pulso acontecendo quando ocorre as bordas do PWM, ou seja, um pulso para indicar o início da transmissão do sinal e outro pulso para indicar o fim. O intervalo de tempo de um pulso ao outro corresponde então ao valor a ser transmitido. O PPM é muito utilizado para comunicação via rádio, principalmente no controle de drones e alguns brinquedos de controle remoto.